Olá, hoje vamos explorar os 4 principais mercados de ações globais. O primeiro é o dos Estados Unidos, 500 grandes empresas americanas que representam mais da metade do valor de mercado das ações globais. Se os Estados Unidos esfriam, o mundo todo sente. O segundo é o Ibovespa, o índice brasileiro que abrange quase todas as ações da B3, com empresas como Petróleo 4, Vale 3, Itub 4 e VEG 3, que influenciam significativamente o mercado. O terceiro é o Nikkei 225, um índice histórico do Japão, calculado com base em 225 ações. O quarto é o Stoxx 600, um índice europeu que combina 600 empresas de 17 países. Entendendo o fluxo desses 4 mercados, podemos antecipar como o mercado brasileiro se comportará no dia seguinte. Vamos mergulhar em cada um deles. Um índice é como um termômetro do mercado. Ele resume centenas de ações em um único número, permitindo que você leia o mercado de uma vez. Todos os índices são criados de 3 maneiras. Primeiro, escolhendo quais ações incluir. Segundo, decidindo como pesar cada ação. Terceiro, atualizando esses números em tempo real. O mais importante é o segundo passo, o método de ponderação. Mesmo com as mesmas 100 ações, o índice pode ser completamente diferente, dependendo de como elas são combinadas. É como calcular a altura média de uma turma, considerando cada aluno com o mesmo peso ou dando mais peso aos alunos mais altos. Por exemplo, o método de capitalização de mercado dá mais peso às grandes empresas, enquanto outro método pode dar mais peso às ações com preços mais altos. Para entender um índice, você precisa saber quem o calculou e como. Agora, vamos analisar os gráficos em tempo real e entender como cada mercado é calculado. O Ibovespa que você vê na tela é o índice principal da B3, abrangendo as principais ações brasileiras. Para ser incluído, uma ação precisa atender a critérios rigorosos, como ter um valor de mercado suficiente, ter pelo menos um ano de demonstrações financeiras e ser amplamente negociada. Esse índice é ponderado pela capitalização de mercado livre, o que significa que as empresas maiores têm mais influência. Por exemplo, uma empresa com um valor de mercado de R$ 5 bilhões tem 10 vezes mais influência do que uma empresa com R$ 500 milhões. No entanto, é importante notar que as 10 maiores empresas representam cerca de 35 a 40 do índice, o que significa que as grandes empresas têm uma influência significativa. A composição do índice é revisada a cada trimestre, removendo empresas em dificuldades e adicionando novas empresas sólidas, o que ajuda a manter a confiabilidade do índice. O Ibovespa na tela abrange quase todas as ações listadas na B3, cerca de 400 a 500 ações. Ele começou em 2 de janeiro de 1968, com base 100, e é ponderado pela capitalização de mercado. O Ibovespa Mid é uma versão que inclui apenas as 100 maiores ações, abrangendo cerca de 80 a 90 do valor de mercado total. Mais especificamente, as 10 maiores empresas representam cerca de 40 do índice, com empresas como Petróleo 4, Vale 3 e Itub 4 tendo uma influência significativa. Em comparação com o Ibovespa tem uma concentração maior nas maiores empresas, o que pode aumentar o risco para os investidores. A estrutura de ponderação por capitalização de mercado pode fazer com que as pequenas e médias empresas sejam mais voláteis. Em teoria, quando o Ibovespa cai 2, as pequenas e médias empresas podem cair 5, 10, mas isso depende do mercado. O Japão tem 2 principais índices, com métodos de cálculo completamente diferentes. Vamos explorar como essa diferença é importante. O Nikkei 225 na tela é calculado com base nos preços das ações, dando mais peso às ações com preços mais altos. Isso significa que uma ação com um preço de R$ 50.000 tem mais influência do que uma ação com um preço de R$ 3.000. Por outro lado,
O Topix dá peso a cerca de 2.000 ações da Bolsa de Tóquio com base no valor de mercado, tamanho real da empresa. Por exemplo, a Toyota tem um peso de cerca de 1,2 no Nikkei 225, mais cerca de 3,4 no Topix, uma diferença de quase 3 vezes para a mesma empresa, dependendo do índice. Isso significa que um método de ponderação pode mudar completamente a interpretação do índice, com o Nikkei 225 representando o símbolo tradicional do Japão e o Topix representando o valor de mercado real. O STOXX Europe 600 na tela é um índice que abrange 600 ações de 17 países, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, com ponderação pelo valor de mercado de cada empresa, cobrindo cerca de 90% do mercado europeu investível. A composição é atualizada em março, junho, setembro e dezembro para refletir novas ofertas e empresas em dificuldade. Agora, vamos olhar para os fusos horários, pois o mercado global funciona como um relógio de 24 horas, com a Ásia dormindo enquanto Nova York acorda, e Nova York dormindo enquanto Londres e Paris se movem. Mais especificamente, quando o pregão da B3 fecha, Nova York continua operando, e se o 500 mudar significativamente durante a noite, o mercado brasileiro sente o reflexo na abertura do dia seguinte. Os futuros do 500 negociados no exterior reagem às mudanças em Nova York durante a madrugada, e quando o Ibovespa abre às 10 horas na B3, uma lacuna de preço costuma aparecer em relação ao fechamento anterior, o que você pode verificar no home broker da sua corretora, e se você souber ler essa lacuna, pode começar o dia um passo à frente. Todos os índices dos Estados Unidos, Japão e Europa usam os 11 setores do Padrão Global de Classificação de Indústria, permitindo que os três mercados sejam comparados sob o mesmo padrão. Os 11 setores incluem comunicações, bens de consumo, saúde, energia, etc. E, teoricamente, quando a economia melhora, os setores financeiro e de bens de consumo lideram, enquanto em tempos difíceis, os setores de bens essenciais e saúde são mais resistentes. No entanto, o mercado real é influenciado por muitos fatores, como decisões de taxas de juros dos bancos centrais, conflitos internacionais e movimentos do dólar, então esse padrão não sempre se aplica, com muitos contra-exemplos históricos. 100 na tela é um índice de tecnologia dos Estados Unidos, e comparando-o com esse de outros setores, você pode observar diretamente qual setor o mercado está comprando agora. Essa é a maneira mais prática de ler o mercado global, e lembre-se de que essa aula é para fins educacionais e não é um conselho de investimento, e a responsabilidade por todas as transações é do próprio investidor.